No coração do agreste nordestino, em meio à vida simples de um lugar, onde a paisagem tem uma beleza singular, tem início a história de um menino, abençoado por um dom divino, capaz de encantar a todos com seu talento. E o vilarejo testemunhou o momento em que o pequeno Roberto, em um belo dia, expressou sua obra e sua poesia, tal como um pássaro livre a cantar. Eu plantava lavoura e quando dava, vendia, né? E criava um animal, umas 2 ocas. Aí a minha vida foi sempre aqui no campo. O Roberto, quando estava com 9,5, morava ali na Canafista. Aí não tinha leite para ele, né? E para a gente levar todo dia ficava no sacrifício. Aí a minha mãe mandou trazer lá para casa, porque lá em casa tinha leite. Aí ele ficou, pronto, não saiu mais. Estou aqui com os torrões da casa onde eu nasci, aqui nos Paus Viola. Eu nasci de manhã cedinho. Minha mãe pediu para mãe ensinar a parteira, que mora depois daquelas 3 casas ali. E ela veio, e ela foi quem fez o parto. Roberto gostava de cantar. Quando ele foi para a escola, ele já sabia escrever o nome dele e ler. E já sabia rezar o Pai Nosso e Santo Anjo do Senhor e Pai Nosso pequenino. Ele já fazia isso. Ele dançava mais da minha irmã que está em São Paulo. Ela gostava de ligar o rádio, botava ele assim em cima dos pés e saía dançando. Aquele menino fez a nossa alegria. Mas ele ficava em casa, mas o papai deitadinho lá, ele chupava dedo e o papai ficava ali com ele o dia todo, quando nós chegávamos era fé. O meu pai criou nos pais de tempo, já fazendo o 3º ano de primário. Aí ficou-se embora, andando, mora numa casa, um tio, mora na casa de outro. E assim, eu não sei se ele tem a 4ª série, que eu não tenho certeza. Agora, toda a vida ele gostou de nunca ficar no canto só, não. Ele foi estudar na Arapiraca, né? Foi morar na casa do irmão da minha mãe, estudando lá, né? E aí ele tinha sempre a história de ser autor. O Roberto nunca deu trabalho a nós, nunca. Ele andava direitinho, ia para a escola, voltava. Ninguém nunca viu ele fazer besteira em escola, não. Ninguém nunca viu. Roberto sempre era mais estudando. Aí depois foi que ele aprendeu a tocar. Aí foi começando, aí ele fez uma música, essa música dele, foi a que ele fez sucesso. A minha irmã queria que ele fosse estudar para trabalhar em novela, pai, então tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro para nada e ele deu para cantar e cadê dinheiro para também gravar? Eu passava 8 dias no Serrote, na casa do meu avô da Vinca, e 8 dias no Olho d'Água Velho, Olho d'Água Velho ali. E agora, depois de um tempo, né, eu fiquei direto com meu avô, o meu avô não me devolvia para minha mãe, eu sofri alienação parental, né? E a minha mãe tentava me buscar de volta e não conseguiu, não teve jeito. Ele não tinha costume com o pai saiu, ele era pequenininho, né? Tava até doente de qualquer luz. Aí o pai dele, quando chegou, o papai disse, olha, dá benção ao seu pai, Roberto. Ele se entronchou-se assim. Ele não queria saber daquele pai, não. Mas aí o papai é seu pai, meu filho. Aí ele foi e saiu devagarzinho, chegou lá, só estirou a mão, não disse pai não. Ele já falava, olha, ele com 10 meses, ele já falava e caminhava como um menino velho. Era um menino muito inteligente. E aqui eu me criei, daqui eu ia às vezes a pé para fazer a 5ª série na Taquarana, no Santos Ferraz. Mas aí eu já tinha por volta de entre 14 e 15 anos, assim. Estudei lá com uma turma boa. Hoje, pessoas que moram na minha memória afetiva, né? Alguns professores. Então hoje é um dia de visita, eu até tenho uma canção que fala, porque hoje fui visitando minha cidade, do ventre da mãe, saudade. A todos quanto queiram me ouvir, eu quero lhes dizer, cheguei. A voz dos meus ao longe, ouvi, saudade me chamou, voltei. Eu levei muito tempo
tempo pra ver que tudo que aprendi, onde andei, só vai fazer sentido se aqui eu puder dividir com vocês. Vocês aceitam? De tudo que eu deixei aqui, vou levando lições que aprendi. Neste mundo, coisas de outro mundo trarei. Carrego dentro do meu peito, batendo a saudade, o coração gemendo. É certeza que volta outra vez. Caso alguém queira lembrar-me tudo que eu deixei, ganhar o mundo e me perder é vão, sim, voltarei. Cada vez que eu regressar, verão que eu mudei, mas não vou me trair, eu sou daqui, me guardarei. É coisa de voltar, de revisitar, de levar de novo o mundo do qual você saiu e trazer do mundo para o qual você foi, né? Cada vez que eu regressar, verão que eu mudei, mas não vou me trair, eu sou daqui, me guardarei. E esse pedaço de chão alagoano foi o primeiro palco e o mais importante, onde o poeta jovem radiante sentiu nascer no coração os seus planos, descrevendo a vida e o cotidiano, eternizando memórias em seus poemas. Seus olhos brilhavam a cada cena, que depois virava poesia no papel. Ele já sabia que o Senhor no céu forjou seu dom e foi lapidando. Um tio dele era tocar sanfona na época. Foi tio baixo, né? Que hoje ninguém nem fala. Tinha um tio, era 2. Agora ele não cantava, só tocava. E ele tocava sanfona, Leutinho. Aí meu pai comprou uma sanfona, eu fui tocar sanfona, e depois eu tinha, no final de Tenório, era dali do Murici, nós se juntava um monte de sanfoneiros, dia de domingo, se juntava um monte. Tinha dia que tinha 10 lá, da casa dele. Mas toda vez ele gostou de violão, que ele começou tocando novo. E cantando, fazia show. Então, quando é que vai começar a gravar? Já está gravando. Ah, já está gravando? Então tá. Então, o começo tem a ver com as histórias contadas na casa de farinha. O meu avô era dono de uma propriedade que tinha muitos trabalhadores e tinha muita cantiga de trabalho e muita contação de história de Trancoso, Caba Corajoso e de muita cantoria também, né? Cantador para cantar comigo tem que vir preparado, a zunir pedra no vento, a plantar feijão queimado, fazer papa num papeiro que tem fundo arrancado. Os meninos cantando, coisa de menino. E daí vem a vontade de fazer letras de música, compor a coisa da poesia e da embolada, né? Que tinha muito embolador, tapagem de casa, como essa casa aqui, que é uma casa de taipa, né? Então acho que a origem é essa. E aí depois eu comecei a inventar de fazer música. Aí fazer música, festival estudantil, aí você ganha um festival, aí já fica achando que vai ser cantor, né? E eu venho há muito tempo achando que vou ser cantor, já estou ficando velho, né? Já gravei 7 CDs e tudo. Vou seguindo nesse sonho de ser cantor e vivendo a coisa do amadorismo, porque eu prego o amadorismo, né? Mas é isso, é a naturalidade desses artistas que são muito viscerais, né? O Luiz Gonzaga é a mesma coisa, né? Eu já vi entrevistas e coisas que falam que o Luiz Gonzaga não sabia o nome de nota, né? Não sabia como... E, no entanto, por favor, criou uma obra musical em contexto, assim, né? Não tenho o que falar. Mas é isso, eu acho que são esses casos de artistas que são... Sabe? Eles têm aquele dom, aquela coisa e eles necessitam fazer. O Roberto Diamantino dá essa ideia da necessidade, da urgência de fazer. Eu acho que ele tem uma urgência imensa de fazer aquilo. Do ponto de vista do amor, se amador é o que arma, o que diremos do que ama? O que ama, o que faz por amor, é amador. Ele só sabe amar.
como armador é o que arma. E o processo criativo, hoje, tem a ver com esse mundo fantástico, maravilhoso que eu vivi na infância, que foi aqui nessa região, e eu levo o mundo afora. O processo criativo é inexplicável. Por exemplo, um dia eu estava vindo naquelas motinhas ridículas que eu mesmo faço, de Maceió, e eu entrei para a Boca da Mata, e passa uns canaviais ali, começou a chover, e chovendo bastante, e eu cantando, é isso que eu estava cantando agora, né? Não me pergunte mais, ou põe um fim na relação, Dalila, eu não te conto não, meu segredo. E a chuva caindo não tenho medo de assombração, mas da tua intenção, meu amor, morro de medo. Não me pergunte mais, ou ponho um fim na relação, Dalila, eu não te conto não, meu segredo. Então, às vezes numa situação como essa, eu moro um pouco de vez em quando em Alagoas, de vez em quando em São Paulo, pode ser na 23 de março, na 23 de maio, ou na Fernão Dias, uma carreta barrufando aqui na minha nuca, e eu compondo um negócio, né? A voz do nosso Deus faz tremer, é majestosa e nos faz saltar. Nem sei tão... A voz do nosso Deus faz tremer, é majestosa e nos faz saltar. Nas brenhas fêmeas prenhas parir, e no seu templo todos dizem glória. Então isso pode ser no meio do trânsito, né? No meio da bagaceira, uma situação que... Às vezes eu sinto falta do ócio, porque o insight pode vir no meio da confusão. O insight, a coisa que vem de graça, é graça. Aliás, tem um poema da arte. A arte é a expressão de vida do indivíduo. A arte é a disposição quando se tem em alguém capaz, suficiente de fazer num processo consciente, com astúcia, perícia e precisão. É o talento, o jeito, a propensão. Ainda assim ela é surpreendente. Certa feita que veio de repente no agente o vislumbre de um clarão. Vis a vis com o olhar, a sua tez é como defrontar com o luminoso que arrebata num instante majestoso no semblante a verdade ante a beleza. Como pode haver calma se é surpresa? Se há pergunta, se cala, não responde. Quem poderá dizer quando e onde? Quase tanto quanto é certo, é duvidoso. A arte é a expressão de vida do indivíduo. É a subjetividade e é o sujeito. É no mundo que a todos diz respeito o efeito do mundo de alguém. Toda arte e tudo que convém, todo bem a quem tanto bem tem feito, diga a Deus lá do céu, eu me deleito. Dom perfeito que dele mesmo vem. Aconteceram vários eventos culturais na cidade. Tinha o DCE da universidade, né? Tinha o próprio Teatro Deodoro, o Teatro de Arena, então tinham vários lugares bem ativos, o Sesc, né? Eu acredito que tenha sido dentro desses movimentos. O que eu sei é que um dia eu vi e fiquei impressionado com aquilo, porque me levava para um tipo de estética de música que eu adorava, que vinha de uma coisa que era o Elomar, Xangai, mas tem aquele artista que é básico, ele precisa ser, né? Ele não está ali porque ele quer isso, ele precisa ser porque é o natural dele. E eu acho que é fácil detectar alguém assim. E o Diamâncio é assim, sabe? Você olha, você diz, pô, ele é artista, ele está aqui para isso, ele veio aqui para isso, e é porque passa com muita naturalidade. Naquele rude agricultor, um jardineiro se revela. Quem passa em frente à nossa casa deixa os olhos na cancela, a rede armada na varanda, a preta olhando da janela. Ouve ao som do sino dos ventos a canção que eu fiz pra ela. Não existem palavras para expressar Roberto de Amanso e sua genialidade. É o ato mais puro da arte em verdade. É o profundo sentir e o mais belo amar. A poesia, a cantiga, a viola tocar.
que ganhou o mundo e encanta multidões, emoção traduzida em composições, renascendo a esperança nos lares. Sua arte povoa todos os lugares. As gerações futuras sempre irão recordar. O saracura no mundo, se algum doente encontrar, passará a andar em dois, e se o pé de um vacilar, o outro apoia no ombro, assim que se endireitar. Louva a Deus, seu companheiro dança pra se equilibrar. É que hoje fui visitando minha cidade. Do ventre da mãe, saudade. Quiçá, lá do paraíso, de Deus, para ser mais preciso, voltar para a eternidade. A rede armada na varanda, a preta olhando da janela, ouve ao som do sino dos ventos a canção que eu fiz pra ela. Eu achava que o Roberto era de São Paulo, que ele tinha vindo para cá, e isso me intrigava, era um mistério para mim. Pô, a musicalidade dele é fantástica, e era isso, era natural. Não é daquele sujeito que mora no sul, no sudeste, adquire, né, começa a gostar de um determinado tipo de música e desenvolve e faz. A dele não, tinha uma naturalidade absurda. Mas me intrigava isso, eu disse, pô, o cara veio de São Paulo e faz esse som, né? E aí eu pensava, bom, pode ser que nas regiões ali mais do interior paulista, né, das coisas, ele tenha tido contato, mas ainda não batia, né? Porque tinha uma nordestinidade assim, que era muito, muito viva, né? Muito verdadeira, né? E acho interessante o que você falou com relação dele falar que ele não é músico, né? Ele é tocador. A questão é que ele toca com muita musicalidade. Eu acho que ele é músico, sim. Eu digo que ele é músico. Eu vou pegar a minha viola e chamar o meu amor pra dançar. Dança, dançam meus dedos com as cordas que no coração dela quer tocar. Do poeta corajoso que dedicou sua história para falar de amor e de Deus em poesia, que ao lembrar do legado de sua família, seu peito se enche de orgulho e de glória. E essa fazenda preenche a memória, trazendo aos olhos lágrimas de saudade do seu povo simples e de sua cidade, seu refúgio de paz, descanso, morada. O tempo passou e a longa estrada aplaude e celebra essa linda trajetória. Eu tenho orgulho de ser tio dele. É que nem quer dizer, não sei se você se lembra não, mas deve se lembrar. O maior artista do Nordeste, que gravou o Nordeste da Ouro, o povo gosta da música dele, foi o Luiz Gonzaga. Foi um grande artista, aquele velho. O salário é cego com olho. Ele nasceu no Novo Exu. Ele gravou o Nordeste, ele valorizou o Nordeste. Para mim, o Roberto é uma pessoa incrível. Olha, no tempo que o Roberto era pequeno, sabe o que ele fazia, mais um primo dele? Eles entravam dentro do pneu e saíam rodando dessa estrada, dentro do pneu. Quando fala em Roberto, eu digo, é o Roberto nosso. Nós chamamos assim, o Roberto nosso. Quando chama Roberto de Amanso, não. Chama Roberto nosso. Depois, quando ele ficou cantando, aí ele deixou o nome dele como Roberto de Amanso. Amanso era o nosso, meu e do pai dele, bisavô nosso. Aí ele achou de bem botar esse nome. O Roberto foi um sujeito assim que ele chegou e ele criou um coletivo ao redor dele de músicos. Ele juntou as pessoas, entendeu? Aí você também vê que é a natureza dele. Ele não chegou aqui, ficou sozinho, virou um canto, sabe? Era comum ele estar em grupos, era comum ele estar com pessoas, era comum. Então você entende a natureza dele, né? Ele é aquele cara que abraça, né? Ele recebe. Meu coração transborda num belo poema
E eu dedico minha obra a ti, meu rei. Teu menestrel, dizem meus companheiros de mim, esse é um violeiro que fez um pacto com Deus, professa minha fé em plena praça pública. É um concerto que faço contigo em plena praça pública. Faço um concerto contigo. E a trajetória reservou descobertas, retratos inesquecíveis de uma vida. O encontro com sua amada querida foi no dia e na hora certa. Deus concedeu à mão da América sua amada e fiel companheira. E numa união singela e verdadeira, construíram lembranças de amor. E os planos de Deus, nosso Senhor, tinha reservado um propósito ao poeta. É claro que tem um momento que a minha vida muda, que eu me converto à fé cristã, né? E isso, aí eu passo a fazer isso de uma maneira um pouco mais consciente, vamos dizer assim, mais intencional. Mas eu não faço essa divisão entre música, eu não faço música gospel, não porque não queira fazer ou porque eu não queira pertencer a essa gente, de jeito nenhum. É porque o que eu faço me arrebata, por exemplo, eu chegar num lugar como esse que nós estamos aqui, e eu vejo a mão de Deus em todas essas coisas aqui. Então, eu gosto quando eu vejo uma obra bonita, e eu faço coisas que... Eu queria até cantar no Museu do Sertão, não sei se é aqui ou em outro lugar, talvez, né? Porque isso aqui é o Museu do Sertão. E o Museu do Sertão é uma coisa que o cara chegou e viu na estação de trem, a estação foi transformada num museu, ele ficou paralisado, ele não conseguia nem se mexer, olhando a tanta beleza, né? E eu acho que tem demandas que são daqueles que são cristãos ou de outra religião, que vivem alguma espiritualidade, mas que são demandas de todos nós, que é o drama da vida humana. E eu canto essas coisas, né? Agora parece, é muito cristão o meu trabalho, e é uma coisa que, assim, que eu vivo, quando eu chego na igreja que vou cantar, o pessoal da igreja diz, mas essa música tua é muito mundana. Aí chego lá no mundo, o cara diz, essa música tua é muito cristã, bicho, tu não acha que tá muito cristão esse negócio? E eu acho legal viver nessa fronteira, e eu não faço essa separação do ponto de vista de caminhar junto. Isso que esse rapaz faz aqui é Fernando? O que o Fernando faz aqui, isso é uma coisa que eu peço a Deus que abençoe, que isso aqui fique conhecido de muita gente, porque as pessoas serão edificadas vindo a esse lugar e apreciando isso aqui na cidade, né, onde eu nasci, bem perto aqui, eu nasci ali do lado, né, e me criei mais pertinho, vivi um tempo aqui, ainda nessa rua aqui, indireto. Então isso me alegra demais. E eu acho que a minha música busca essas riquezas que estão por aí em toda parte, que tem na igreja e que tem em gente que está debaixo do cuidado, da proteção, da inspiração, do subsídio será que Deus dá a todos nós. E a forma como ele toca, que é isso, que ele está sendo bem cauteloso, assim, ele é um músico, sabe? A musicalidade dele é natural, ela já está presente ali, ele desenvolveu. A forma como ele toca aquele violão dele é muito bonita, né? E não é qualquer um que faz aquilo. Olha, vou dizer pro meu povo, quando eu for lá de novo, quero muito contar. Vejam, é uma cangaia velha, olha o fogão de lenha aqui só pra enfeitar. Mas nós lá no sertão, bota a carga na cangaia, a lenha no fogão, que é pra modo de cozinhar. O fogo já em brasa, traz o milho, eu quero assar. Tudo aqui me traz recordação, tem jeito não,
vou chorar. O cara fica chorando, ele vê quando vê aquela beleza toda. Carregando no próprio dorso essa carga no meu caçoar. Saudade pesa só pra um lado e a cangaia eu sei vai virar. Quem segura a carga da saudade? Ninguém. Carregando no próprio dorso, o cara não consegue, isso vai dar zebra. O fogão de lenha no peito, esse fogo eu já sei que não vai se apagar. Quem viu no sertão tanta coisa bonita, tudo aqui lhe faz lembrar. Olha, vou dizer pro meu povo, quando eu for lá de novo, quero muito contar. Vejam, é uma cangaia vaia, olha o fogão de lenha aqui, só pra enfeitar. Mas nós lá no sertão, bota a carga na cangaia, a lenha no fogão, que é pra modo de cozinhar. O fogo já em brasa, traz o milho, eu quero assar. Aí ele pensa, tudo aqui me traz recordação. Tem jeito não, vou chorar. Lá na estação, é no interior de São Paulo. A estação virou museu, o Museu do Sertão. O prefeito da cidade é nordestino. Estava lá o arado, o abano, a cangaia véia, a sela. Tava todas as coisas. Ele ficou... não tem como não chorar. Um projeto cheio de esperança construiu parte desse enredo. E mesmo se surgisse o medo, Roberto pediu a Deus confiança. E pautado na fé e perseverança, nasceu um projeto social, cultivando um amor descomunal que inunda de paz o seu coração. É a certeza da importância da gratidão e do sentimento de proteger as crianças. Eu ficava impressionado quando ele falava da quantidade dos meninos e como ele mobilizava aqueles meninos. Quer dizer, como, né, você vai buscar? Uma em termos práticos mesmo, e outra, que motivação, né? O que faz alguém, né, ter esse movimento, o que faz alguém. E só vim entender a partir do momento que eu conheci a história dele. Quando ele me falou sobre como foi a questão da infância, a questão do... Aí você disse, pô, entendi. Isso tem a ver com esse mundo que eu vivo, com os meus filhos. A minha casa parece assim, quando eu chego com a moto, os meninos correm tudinho para tirar, um para tirar a capa, outro para segurar a moto, porque eu já chego exausto, carregando aquelas doações, cesta básica para lá e para cá, né? Eu sou pai de muitos filhos, moro dentro de uma missão cheia de criança, né? Então tem a ver com isso, né? Com a esposa, os filhos, a luta que você tem lá, que não é a roça, né? Ou às vezes, eu até vivi uma realidade de roça no Sergipe, mas tem a ver com essa coisa do pai de família chegando em casa e sendo recebido por esposa e filho, porque os filhos é umas flechas que você tem na aljava. E esse verso aqui era do finado, era Bastião Biroca, só sei que ele que cantava isso, esse verso não é meu, é da cultura popular. De madrugada quando o galo canta, o peru se espanta e faz glu, 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 glu. E eu chamo a Maria pra fazer o cuscuz. Serra o toco, apara o pó e pinga a pipa para um prato, milho, gato, berro, bode. Quebra a barra, sai o dia e nasce o sol. Nasce o sol, sai o homem para a sua faina, sua lida, seus labores. Porque comer do fruto do seu trabalho é a porção que lhe cabe debaixo do sol. Mas quando o sol descansa lá no horizonte, se banha o homem lá na fonte e volta, entoando uma toada. Junto da amada, os filhos ouvem a voz do pai, correndo ao seu encontro sai. São os tais flechas que enchem sua aljava.
Ele dizia assim, ele dizia com o papai, ó papai, o senhor não derruba essa casa não? Porque essa casa aqui vai ser uma referência para nós. Eu ainda ia fazer uma música com aquela casa do papai, que era a nossa casa. Ai, Maria, para mim o Roberto é um filho que eu tenho. Quer dizer, eu e os meus irmãos tudinho, trazer ele na conta de um filho. Tenho muito orgulho nele, porque representa a família dele, que é minha, e alguém que amou por ele. Eu ia só dizer a ele que ele cuidasse na vida dele, igualmente ele vem cuidando. Deus desse o amor a ele como ele dá ao povo. É isso, vem de uma linhagem que tá lá em Lomar, sabe, tá Xangai. Tem uma turma e ele vem dessa linhagem aí. São os nobres, são os nobres. Eu vou pegar a minha viola e chamar o meu amor pra dançar. Dança, dançam meus dedos com as cordas que no coração dela quer tocar. Lá na farinha que é pra mode, os botão de laranjeira e a lua cheia perfumar e clarear nossa roda. Depois de exalar e o seu clarão derramar, a natureza é quem vem nos oferecer uma moda. Uma moda. Ficamos ao Deus dará e Deus nos deu lâmpada a canção, fez-nos de um só coração, um tecelão e um tear. Nos deu lâmpada a canção, fez-nos de um só coração, um tecelão